Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos. Se você quiser, também pode entrar no nosso grupo do Telegram e tendo alguma dúvida, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo, e tendo alguma dúvida pode deixar aqui nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também, tá? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, gravar novamente sobre o oversize, tá? Na verdade, eu não acho que está na época mais propícia para se usar a montagem oversize no camarão de borracha, tá? No camarão de silicone. Eu aqui no caso, esse aqui é um camarão da Roots, tá? Eu uso camarões deles. Mas eu vou mostrar a montagem para vocês, tá? E o que seria o oversize, tá? Vamos primeiro numa situação normal. Aqui é um camarão de 7 centímetros, tá? Um jiguezinho de 5 gramas com um anzolzinho menor. Esse aqui talvez um 2/0, 1/0, tá? Então a gente iscando ele ficaria mais ou menos nessa situação aqui, ó, ok? Nessa situação. Que é a situação que a maioria das pessoas usam, tá? Olha, porque ele vai balançar rabinho e tal. Beleza, tá? O que eu uso, o que eu comecei a usar, e assim, por um acaso eu comecei a usar, por falta de anzol, em teoria, do tamanho ideal, só tinha anzol maior, 3/0, 4/0 na caixa, usando camarões de 6 e 7, e era o que tinha. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, eu isquei o camarão e comecei a pescar. E vi que o número de perdas, né, de peixe diminuiu drasticamente. E a quantidade de capturas continuou a mesma, né? Então, basicamente, ó, esse aqui é um 3/0. Poderia até ser um 4/0. Tá vendo como ele ficou mais para trás? Tá? E ele ficou com um gap maior aqui, ó, né? Uma abertura maior. Eu vou iscar um outro aqui, ó. Tem um outro camarão do mesmo tamanho. Eu vou iscar para vocês para mostrar a diferença entre um e outro, tá? E daí depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a aplicação da montagem normal, a montagem minimalista, finesse, que seria com um anzol ainda menor, e o oversize, tá? Então assim, ó, a comparação dos dois, tá? Ó. O tanto de camarão que fica para trás altera, a distância entre essa distância altera, e o tamanho, né, da curva até a ponta altera. Isso vai trazer alterações significativas no tanto de peixe que escapa, tá? Na minha modesta opinião e em, sei lá, alguns anos, bons anos de observação. Quando você tem aqui a situação que às vezes o peixe bate aqui, bem próximo ao anzol, e não pega o anzol, nesse daqui você já tem uma proximidade maior para o peixe pegar o anzol, tá? Essa é a primeira coisa. Ah, Chibu, mas ele não vai ter todo esse balanço, ó. O rabinho, que é o que na verdade balança, ó, ele tá aqui, ó, tá? Continua. Então, no trabalho em si, não vejo grandes diferenças. Aí outra coisa que tem é o seguinte, uma vez que o peixe tá fisgado, que tá na boca do peixe, quanto menor o anzol, mais fácil de ele, ao se debater, ele sair, tá? E aqui você tem mais curva, você tem um anzol um pouco mais grosso, em geral um pouco mais grosso, mas eventualmente ele poderia até ser um anzol fino, tá? Mas o anzol um pouco mais grosso, ele rasga menos, tá? E você tem uma distância maior entre a ponta do anzol e a curva. Então, na hora de desencaixar... E a farpa também acaba sendo maior, né? A fisga. Então, isso tudo faz com que, uma vez o peixe pego, ele é mais difícil de você escapar. Clássico em pescarias de jig head, principalmente pescaria de robalo, é a borda do barco, você trazer o peixe até ali da borda do barco, ele se debater e soltar. Inclusive a gente, por malandragem, né, a gente faz
Pô, acertei um peixinho, eu não quero mexer com ele, eu quero evitar acidentes. O robalo tem aquela lâmina lateral que corta, tem as duas esporas que cortam, tem a galhada nadadeira das costas, dorsal, né? Que também tem alguns espinhos. O que a gente faz? Pum, solta um pouco, deixa o peixe na água ali, cria uma folga de linha para ver se ele, ao se debater, ele solta sozinho. Nesse caso, solta mais fácil, né? Na montagem tradicional. Nesse caso aqui, ele é um pouquinho mais difícil de soltar, porque por essa função que a gente quer, né? A gente quer que, de repente, se entre o troféu ou entre o peixe, enfim, ele não se debata facilmente e saia, tá? Então, essa é a diferença aqui do oversize, né? E da montagem normal, tá? Aí, ó, os dois estão aqui, dá pra ver direitinho a diferença entre os dois. É o mesmo camarão, eu fiz a questão de pegar os dois anzóis. Ah, não é, um é de 5, outro é de 3, mas enfim, isso não faz diferença. Inclusive o de cima, com o anzol maior, é com menor peso, é o de 3 gramas, esse aqui é o de 5 gramas, tá? Aí, complementarmente falando, pessoal, tem muita dificuldade, né, em encontrar anzóis tipo 3/0 e 4/0 com pesos bem leves. 3 gramas, 2 gramas, 4 gramas, 5 gramas, eventualmente até 7 gramas, às vezes é meio difícil achar com esse tamanho de anzol, 4/0, 3/0. Dito isso, né, a Roots, que é nossa parceira, eles fabricam, tá, pessoal? Não sei se eles vão ter tantos em pronta entrega, porque assim, é um uso que por enquanto é meio específico, menos pessoas usam isso. O pessoal que participa dos meus grupos, muitos já conhecem, muitos adotaram, e isso é bem legal, né? Só que eles têm essa dificuldade de achar o jig head normal, clássico, com anzol grande e peso pequeno. E aí é só entrar em contato com o pessoal da Roots Fishing BR, e conversar com eles lá, fazer sua encomenda, seu pedido, tá? Que eles vão ter lá em várias libragens, vários tamanhos, várias libragens não, vários pesos de cabeça com vários tamanhos de jig head. E eu acho que isso é uma tendência, tá? As grandes marcas, né, tipo a Monster e tal, você dita meio que um padrão, né, de peso para uso. Mas nas situações específicas, você precisa de pesos diferentes com anzóis ainda grandes, tá? Primeira vez que eu tive contato com isso foi minha primeira pescaria com Sujita. Sujita falou, ó, Shibu, tal. Não, Shibu não, porque ele nem me conheceu. Falou, ó, André, Mori, olha, aqui a gente usa isso. Aí eu comecei a procurar, né, camarão, por exemplo, camarão não, anzol 4/0, 5/0, de 3 e de 5. 4/0, 3/0, de 3 e de 5. Não conseguia achar. Era muito difícil. Daí ele falou, olha, na época ele falou, ó, conversa com o pessoal lá da Gigmax, o pessoal tem. Infelizmente a Gigmax parou de fabricar, né? Para eles não era mais viável manter o mercado, e então ficamos meio órfãos nesse sentido de fornecimento. Algumas marcas fazem esse anzol, só que a questão de frete para mim é bem complicada, e os nossos parceiros que estão aqui perto da Roots fazem. Então eu passei a usar os anzóis deles, os jig heads deles. Isso me atendeu muito bem, e por isso eu resolvi passar para vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima.